Olá, mulher! Hoje nós temos mais um tutorial de vestuário e dessa vez eu trouxe essa blusa para vocês aprenderem. Nessa aula eu trouxe a técnica de crochê mosaico, que é uma técnica que eu amo e que é uma das técnicas queridinhas aqui do canal. E por falar em queridinha, se você gostar dessa aula, já salva para assistir quantas vezes você quiser. E não esquece de curtir e compartilhar com as amigas, isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. E se você quiser me dar uma força extra, você pode contribuir aqui com o canal clicando no botão Valeu e fazendo sua doação a partir de R$1. Assim você ajuda a financiar essas aulas gratuitas aqui para vocês. E antes de começar a sua peça, veja todas as informações que eu vou passar para vocês agora mesmo. Para fazer o crochê mosaico, a gente não pode ter diminuições e nem aumentos, porque a gente deformaria aqui o padrão do desenho, tá? Então, é uma peça que é tecida reta. No máximo que ela tem aqui de modelagem é uma troca de agulhas. Então, você pode começar com uma agulha maior e trocar para uma mais fina, para apertar a trama e dar uma apertadinha. Ou ao contrário, né? Começar com uma agulha mais fina e depois mudar para uma agulha mais grossa, tá? Então, para essa peça, você vai ter uma peça reta aqui na lateral. Então, é apenas um círculo, ó. Que, inclusive, você pode transformá-lo em uma almofada, em uma bolsa, né? É só você fechar em cima e embaixo. Ou fechar só embaixo e colocar alças para ser uma bolsa. Não tem grandes complicações para transformar essa peça, tá? Para fazer a blusa, você vai precisar da sua maior medida, seja o busto, seja a cintura. Lembrando que se a sua cintura for maior do que a medida do seu busto, no busto ele vai ficar frouxo. Então, você vai ter que ou franzir aqui com uma carreirinha mesmo de correntinhas, você pode colocar aqui para formar um cadarcinho e franzir, tá? Ou se o seu busto for maior que a sua cintura, ele vai ficar largo na cintura, então vai ser uma blusa mais soltinha mesmo, tá? Então é isso, para fazer essa blusa você vai precisar dessa sua maior medida. E aí na contagem de pontos, aqui a gente tem múltiplos de 12, então você tem que aumentar de 12 em 12 pontos até chegar numa medida próxima da sua medida do seu corpo, né? A medida que você escolheu, seja a medida da cintura ou a medida do busto, a sua maior medida. Você vai multiplicar os pontos até ser uma medida próxima. Pode ser que fique mais largo, pode ser que fique um pouquinho mais apertado, tá? Normalmente, aqui eu fiz com linha Charme, e linha Charme é uma linha de algodão. Então, normalmente, a linha de algodão, ela cede um pouco, tá? Então, se ficar um pouquinho apertado, ela vai ceder um pouquinho. Se ficar frouxa, ela ainda pode também ceder um pouquinho, tá? Então, tente equilibrar aí mais ou menos para que você tenha aí um tamanho mais adequado para o seu tamanho. Na minha aqui, eu comecei com uma agulha maior e depois de uma certa quantidade de carreiras, eu comecei de cima para baixo. Então, eu comecei com uma agulha maior e depois troquei para uma agulha mais fina. Ela até deu uma afinadinha aqui. Só que aqui ela acaba afrouxando um pouquinho por causa da hora de vestir, tá? Porque quando a gente vai vestir, a gente tende a esgarçar ela aqui, a abrir ela aqui. Por isso que ela acabou abrindo um pouquinho embaixo. Então, é uma peça que fica praticamente reta. É uma trama muito bonita, esse desenho ficou bem interessante, ficou parecendo uma hashtag, né? Ao mesmo tempo é um jogo da velha. Dá para você brincar aí, fazer de várias cores. E como eu falei, você ainda pode transformar essa peça ou numa almofada ou numa bolsa. Vai aí da sua criatividade, tá bom? Então vamos lá, começar a tecer a nossa peça e aprender como fazer essa trama. No projeto de crochê mosaico, a gente vai formar um desenho e para isso a gente precisa de uma quantidade de pontos específicas, tá? Essa contagem de pontos, ela não pode estar errada. Se a sua contagem de pontos der errado, o seu projeto vai dar errado. Então aqui, ó, nós temos um gráfico bem simples, tá? Esse gráfico é muito fácil de ser feito, é uma repetição, uma sequência de repetições muito tranquila. Algumas carreiras, inclusive, vão se repetir até formar o primeiro desenho aqui.
Então, a gente precisa da contagem de pontos até onde começa a se repetir, tá? Então, nota que aqui eu tenho 2 quadradinhos que vai se completar com esse aqui, porque a gente vai fazer uma peça circular. Então, nesse gráficozinho aqui, eu tenho uma pequena amostra já de um gráfico que se completa, tá? Então, se estiver tecendo circularmente, esse desenho vai se completar aqui, ó, com essa carreira aqui, com esses 2 pontinhos aqui. Então, o gráfico já tá na contagem mais ou menos que precisa ser, tá? Esse gráfico, especificamente, ele começa a se repetir, ó, a partir daqui, tá vendo? Que aqui é o início desse desenho e aqui começa a repetir um desenho igual, tá vendo? Então, daqui até aqui, eu tenho 12 pontos, cada quadradinho desse aqui é um ponto. Então, esse desenho aqui, ó, eu tenho 7 quadradinhos, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui para cá começa a repetição. Então, eu preciso de uma quantidade de pontos que é múltiplo de 12 para fazer a repetição e fazer esses 2 desenhos aqui, ó, e se completando à medida que a gente for tecendo. Então, eu já fiz aqui, ó, uma pequena amostra com múltiplos de 12, tá? Para que possamos começar a fazer, a tecer e chegarmos ali no desenho do gráfico. Eu não vou fazer a peça em tamanho original, porque você vai fazer de acordo com a medida do seu corpo, tá? Não adianta eu fazer uma medida aqui do meu corpo para vocês. Você vai fazer uma contagem de pontos de múltiplos de 12, ou seja, de 12 em 12 que você vai acrescentar pontos até chegar na medida do seu corpo, conforme eu já expliquei aí no início do vídeo, tá? Então, aqui eu fiz uma amostrinha com 36 pontos, tá? Que são múltiplos de 12. E coloquei aqui marcadores de 12 em 12. É importante você colocar para ficar mais fácil para a sua contagem, principalmente quando você estiver tecendo a peça no tamanho original do seu corpo. Porque você pode ter aí muitos pontos, então de 12 em 12 vai ficar mais fácil de você fazer a marcação e a contagem depois se você precisar contar por algum motivo, tá? Então eu vou fechar esse círculo e para fechar esse círculo, eu vou usar aqui, ó, tá vendo aqui a minha primeira corrente do trabalho, onde tá o nozinho inicial? Eu vou usar aqui, ó, a alcinha de trás dela, tá? Ela tem 2 alcinhas na frente, ó, 1, 2, e atrás tem uma alcinha. Então, eu vou usar essa alcinha aqui, ó, para fechar. Aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Fechei. E agora, eu puxo uma laçada, faço uma corrente que vai ser o meu primeiro ponto do trabalho, tá? Eu vou seguir aqui agora, ó, fazendo sempre pontos baixos, sempre nessas alcinhas de trás da corrente, tá? Aqui, ó. Aqui tá a frente da corrente, né? O que a gente chama de frente, que é onde tem as 2 laçadinhas, e as costas da correntinha, onde tem uma laçadinha só, tá vendo? Então, eu vou fazer pontos baixos até fechar essa carreira, um ponto baixo para cada correntinha. Vou fazer aqui e volto para a gente finalizar e passar para a próxima carreira. Então, olha só, cheguei aqui ao final, tô colocando bem próximo aqui para vocês terem uma boa visualização, tá? Cuidado para você não esquecer de fazer o último ponto e também para você não fazer ponto a mais, tá? E nem fechar a carreira no lugar errado. Esse pontinho aqui, ó, que tá deitadinho, é o primeiro ponto do trabalho. Então, aqui é onde eu vou fechar, ó, na cabecinha do ponto, na correntinha que fica acima do ponto, ó. Então, aqui eu vou fechar a nossa carreira. Aqui, normalmente, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui, ó, puxando a mesma cor, né? E continua a carreira de cima. Mas, nesse caso, que nós estamos fazendo crochê mosaico, nós vamos trocar de cor a cada carreira. Então, aqui na hora de puxar o novo fio, eu vou puxar aqui o fio da nova cor que eu estiver trabalhando, tá? No meu caso aqui, eu tô trabalhando com a cor orquídea. E a cor, não, acho que é alfazema essa cor, não tenho certeza, tá, gente? Eu deixei tudo aí na descrição do vídeo. Então, eu tô aqui com a cor roxo, vou chamar de roxo, tá? Roxinho e a cor off-white, que é essa cor aqui, que é um cremezinho quase branco. Então, eu puxei aqui, ó, nota aqui, tô aqui, ó,
no local onde eu faria o fechamento com a mesma cor, eu venho, ó, e simplesmente coloco a cor nova aqui, tá? Vou e faço o meu primeiro ponto aqui, que é uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto baixo da carreira. Se você quiser agora, ó, eu vou fazer o próximo ponto baixo, não é nesse lugar aqui onde a linha tá saindo, tá vendo? É no próximo aqui. E eu vou fazer, ó, só usando a alcinha de trás da correntinha. Então, fiz o próximo ponto baixo, eu posso colocar um marcador aqui, ó, bem aqui, ó, nessa correntinha que caiu da agulha agora, porque aí eu sei que aqui é o local onde eu vou fazer o fechamento da minha carreira, tá bom? Então, vou seguir aqui agora, também fazendo um ponto baixo para cada, até chegar no final e trocar de cor de novo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e mostro para vocês a troca de cor aqui no final. Então, olha só, cheguei aqui ao final da carreira e o ponto lá, ó, esse ponto aqui, ele abre mesmo, tá, pessoal? Porque o fio não tá preso em lugar nenhum. Mas é só aqui, ó, puxar que ele conserta. Puxa o fio do novelo que ele acerta lá, ele aperta um pouquinho. O fio branco aqui também pode ser que ele alargue, porque a ponta dele aqui, ó, ela tá solta também. É só você puxar e ajustar se for necessário, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a nossa primeira, nós vamos primeiro finalizar aqui a volta e fazer a nossa primeira troca de cor já com os fios que já estão aqui no trabalho, tá? Não esquece que quando chegar aqui no final, ó, onde saiu esse primeiro pontinho aqui, eu também tenho que fazer mais um ponto aqui no final, tá? Eu preciso fazer mais um ponto aqui, senão eu tô perdendo um ponto. Então, eu faço mais um ponto aqui, ainda com a cor branca, né? Porque aqui é o último pontinho do trabalho. Fiz o último pontinho. Posso trocar agora e segurar a cor roxa. E lá onde eu pus o meu marcador, ó, eu vou fazer o fechamento, puxando já a cor roxa. Tá bom? E aí, puxei, dou uma laçada e finalizo aqui fazendo o primeiro ponto. Posso vir aqui e tirar o marcador. Ó, tirei o marcador. Só ajustando os fios aqui. E vou começar mais uma carreira aqui em ponto baixo, tá, pessoal? Primeiro, a gente tá fazendo a base da nossa peça para depois começar a fazer as sequências de pontos que vão formar o nosso desenho, tá? Então, eu comecei, como eu mostrei para vocês, essa peça aqui, ó, da parte de cima para baixo. Então, eu comecei com uma agulha maior e depois fui trocando de agulha para ele afinar um pouquinho embaixo, tá? Não é uma mudança muito brusca, que dá uma diminuição muito brusca, mas já dá aí para diminuir um pouquinho, afinar um pouquinho aqui, para ajustar no meu corpo, tá bom? Então, nota que aqui, ó, a gente fez essa carreirinha aqui, ó. A gente fez essa carreirinha aqui no roxo, depois essa carreirinha aqui no branco, ó, que não tem ponto em relevo, e agora nós vamos fazer essa carreirinha aqui no roxo também, ó, que não tem ponto em relevo, ela não vem na carreira de baixo, tá vendo? Inclusive, essa primeira carreirinha aqui do branco, ó, você pode nem fazer usando a alcinha de trás, você pode fazer usando as duas alcinhas normalmente. Eu quis fazer para ficar já tudo igual, para vocês já irem pegando aí, que tem que ser na alcinha de trás, tá? Então, a partir dessa aqui, terceira que nós estamos fazendo agora, vamos fazer tem que ser obrigatoriamente na alcinha de trás, tá? Porque daí, quando a gente fazer a próxima carreira em branco, ela vai usar as alcinhas da frente para fazer os relevos. Mas vamos fazer, que vocês vão ver aí como é que vai ficar. Então, aqui eu vou seguir a minha terceira carreira, fazendo pontos baixos simples até o final da peça. E no final, eu volto para a gente passar e começar a fazer o nosso desenho. Cheguei, então, aqui ao final da carreira. Vou fazer o último pontinho. E a partir de agora, ó, eu gosto de, nesse último ponto, pegar essa alcinha aqui atrás, ó.
São duas, mas aí você escolhe qualquer uma das duas e pegar para fazer o ponto ficar mais firme, tá bom? Então, eu uso a salsinha ali também, é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa, mas eu gosto de usar. Aqui, quando eu for trocar de cor, eu dou uma ajustada no fio branco, tá? Que é a salsinha aqui. E sempre que eu troco de cor, eu passo a nova cor por cima do fio de baixo. Isso vai fazer os fios ficarem trançando, tá? Aos poucos você vai ter que ir desenrolando os fios. Apesar de trançar, eu gosto de fazer porque aqui atrás o acabamento fica mais bonitinho, o fio fica trançado um no outro e não solto. Então, aqui agora, eu vou chegar aqui aonde eu vou fazer o meu fechamento e puxar o fechamento com a cor branca, tá? Agora, eu preciso ir lá no meu gráfico e observar o gráfico, porque nós vamos começar a fazer as sequências de ponto relevo, que vai começar a formar o nosso desenho. Então, agora eu preciso começar a observar o gráfico, tá? Porque a gente vai começar a fazer os relevos. E aí, é como se eu estivesse começando aqui agora, ó, nessa segunda carreira aqui, tá? Porque a primeira foi toda em ponto baixo e foi na cor roxinha aqui, que é essa cor aqui, tá? Esses pontos em branco aqui é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui tá tudo ponto baixo roxinho. E a gente vai começar a fazer esses pontos brancos aqui, ó, que vão ser os nossos relevos. Vou mostrar na blusa, que talvez eu acho que já fica um pouquinho mais claro, né, ó. Então, aqui, ó, eu tenho os 3 pontos em relevo com intervalos de pontos baixos aqui de baixo, né? Eu tenho o ponto baixo que tá nessa carreira aqui. E aqui, ó, entre esses 3 pontos em relevo aqui, eu tenho pontos baixos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo. E aqui eu repito de novo, ó, 7 pontos baixos, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo. Então, é isso por toda a volta. Aqui no gráfico, vocês vão ver também aqui, ó, essa mesma sequência, ó, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, um ponto baixo. Toda vez que tem um ponto branco embaixo, ó, eu tô fazendo um ponto em relevo, né? Eu estou trabalhando essa segunda carreira aqui com a cor branca. Nessa terceira carreira aqui, eu vou trabalhar a cor roxa, e aí toda vez que tiver um ponto roxo embaixo, eu vou fazer um ponto em relevo. Para ficar mais fácil, eu vou começar aqui na sequência de 7 pontos baixos sozinhos, para depois começar a fazer os relevos. Então, eu vou começar aqui, ó, 7 pontos baixos, lembrando que esse primeiro pontinho aqui que nós fazemos, a correntinha de subida já é um ponto, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu começo as sequências em relevo. Então, é um relevo. Solto o espacinho dele aqui, tá? Então, nessa correntinha aqui eu não vou fazer. No próximo aqui, eu faço um ponto baixo. Vou fazer um relevo, pulo aqui, ó, um espacinho na carreira de baixo e faço um relevo no próximo. Ó. Pulo o espaço aqui nessa carreira onde eu estou trabalhando e faço um ponto baixo no próximo. E faço um relevo embaixo novamente. Então, eu concluí a minha sequência. A minha repetição nessa carreira todinha será essa. 7 pontos baixos, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo, um ponto baixo, um ponto em relevo. Repito, 7 pontos baixos e as sequências aqui de relevos e pontos baixos intercalados, tá bom? Então, eu vou fazer até o final e a gente passa para a próxima carreira. Então,
Então, ó, cheguei ao final da carreira. O meu último ponto aqui é um ponto em relevo, já que aqui eu comecei a sequência nos 7 pontos. Então, agora eu vou fechar minha carreira aqui agora, buscando o fio do novelo, o fio que eu tinha desprezado aqui, ó, o fio roxo, tá? Então, ó, eu passo ele por cima do fio branco e busco ele aqui para fazer o primeiro ponto dessa carreira. Agora, eu tenho que entender aonde que esse meu primeiro ponto está na sequência, tá? Porque ele não quer dizer que ele vai estar no início da sequência bonitinho do jeito que eu quero. Quando a gente faz o fechamento aqui, normalmente ele anda uma casinha para frente. Então, eu preciso entender a minha sequência de pontos para ver o que eu tenho que começar a fazer aqui agora. Então, ó, nós fizemos essa segunda carreira aqui. Eu tampei com papel para a gente ver só as 2 primeiras carreiras aqui do trabalho, ó. Nós fizemos essa segunda carreira, né? Aqui, ó, 3 pontos brancos em relevo, aí segue os 7 pontos em branco aqui, já que não tem branco embaixo na primeira carreira, aqui quer dizer que é tudo ponto baixo simples, né? Na segunda carreira nós trabalhamos com a cor branca. Então aqui, ó, eu já tenho o meu primeiro ponto baixo, eu tenho que prestar bastante atenção nele aqui, ó, porque aqui no final a gente sempre tem um junto com ele aqui, né? Então, tem que prestar atenção em qual lugarzinho que ele está. Então, é como se ele fosse o ponto desse ponto aqui que tá por baixo, ó, desse aqui, tá? Tá vendo? Tanto é que ele vem debaixo dele, ó. Então, deixa eu ajeitar aqui o trabalho para ele ficar no lugar certo. Por quê? Senão, eu posso correr o risco de fazer o ponto relevo no local errado, tá? E aí, eu deformo o meu desenho. Então, o meu primeiro ponto baixo em relevo, ó, é nesse espacinho aqui, ó. Faço o meu ponto baixo em relevo. E aí, aqui, ó, eu pulo um espaço da base, sem fazer, e faço um ponto baixo aqui. No próximo, eu faço um ponto em relevo. Acho que eu falei ponto baixo em relevo no anterior, né? Se tiver falado, desconsidere. Ponto alto em relevo. Aí, ó. Aí, eu já comecei a formar aquela anteninha lá do meu jogo da velha. Agora, eu vou fazer os 3 pontos baixos. E vou repetir a sequência, ó. Um ponto baixo em relevo, ó. Ele vai cair bem no meio daqueles pontos baixos, daqueles pontos em relevo no branco aqui, ó. Um ponto baixo, um ponto em relevo. De novo, 3 pontos baixos. Um ponto em relevo. Um ponto baixo, um ponto em relevo. Então, a sequência é essa, ó, 3 pontos baixos, um ponto em relevo, um ponto baixo, ponto em relevo. 3 pontos baixos, um ponto em relevo, ponto baixo, ponto em relevo. Repete, 3 pontos baixos, um ponto em relevo. A diferença é que hora ele vai sair, esses 2 em relevo vai estar nessa parte aqui, ó, que só tem ponto baixo. Em outro momento, ele vai cair aqui dentro desses relevos aqui em branco, tá? Então, a sequência é essa: 3 pontos baixos, um relevo, ponto baixo, um relevo. 3 pontos baixos, um relevo, ponto baixo, um relevo. Vai fazer isso até o final. Nota que, como aqui, antes do relevo, eu tenho um ponto baixo, isso quer dizer que no final aqui, eu vou terminar a carreira com 2 pontos baixos, tá? Vou terminar aqui, ó, o relevo daqui, o ponto baixo, um relevo e mais 2 pontos baixos aqui no final para completar a sequência. Então, eu vou fazer até o final e a gente vem para a próxima carreira. Cheguei então aqui ao final, ó, e vou fazer novamente a troca de cor, né? Fiz o último ponto aqui, ó, junto com aquele primeiro, pegando a laçadinha de trás lá do ponto para ficar um ponto mais firme, mais bonito,
tá? O acabamento mais bonito. Vou entrar aqui, ó, entre o primeiro ponto da carreira e o segundo, que é um relevo, ó, e vou puxar a outra cor, que é o branco. Puxo, faço o meu baixíssimo. E aí, ó, eu posso, antes de puxar esse baixíssimo, eu posso vir aqui, ó, e puxar esse branquinho aqui para ele dar uma apertadinha lá embaixo, tá? Pouquinha coisa, tá? Não é para ficar apertado demais, não. E aí, puxei meu baixíssimo, vou fazer meu ponto baixo aqui. Vocês vão notar agora que a sequência, ela vai ser igualzinha à primeira sequência da cor branca, da cor off-white, tá? Então, eu vou pegar aqui o gráfico pra gente ver. Nós vamos agora trabalhar a quarta carreira. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, você pode notar aqui, ó. Aqui eu tenho um relevo, 2, 3 relevos. Aqui não tem nada branco embaixo. Então, eu vou fazer tudo aqui ponto baixo, ó. 3, 6, 7 pontos baixos. Um relevo, um ponto baixo. Um relevo, um ponto baixo. Um relevo e assim sucessivamente. Então, essa carreira é repetição da primeira carreira, onde nós começamos a fazer pontos em relevo, tá? E eu comecei aqui, ó, da forma que ficou o meu trabalho, eu comecei no segundo relevo. Então, no final aqui, ó, eu vou ter um relevo que vai completar essa sequência de 3 relevos aqui, tá? Então, eu agora vou fazer os 7 pontos baixos e depois a sequência de intervalo de um relevo, um ponto baixo, um relevo, um ponto baixo, um relevo, tá? Então, vou repetir toda essa sequência aqui, conforme a primeira carreira aqui do branco, tá? Onde nós fizemos essa mesma sequência. E voltamos para ver como que vai ser a próxima carreira. Cheguei ao final da minha carreira, então, já fiz a troca de cor e iniciei aqui com o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira, tá? E agora eu vou lá para o meu gráfico entender o que eu vou fazer nessa carreira. Então, aqui eu vou para a quinta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar a quinta carreira na cor roxa, então eu tenho que observar os pontos roxos na carreira de baixo, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um relevo, um ponto baixo, um relevo, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Aí, de novo, um relevo, um ponto baixo, um relevo, e vou repetir esses mesmos 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com esse aqui, porque eu comecei a contar a partir desse, né? Então, 9 aqui, onde ele completa o gráfico do lado de cá. Então, a minha sequência nessa carreira é essa. Um relevo, um ponto baixo, um relevo, 9 pontos baixos. Um relevo, um ponto baixo, um relevo, 9 pontos baixos. É bem simples essa carreira. Eu só preciso entender em que ponto do gráfico eu estou começando aqui, ó. Eu estou começando bem no meio, ó, bem no pontinho do meio aqui do meu jogo da velha. Então, eu tô começando nesse pontinho aqui, ó, tá? Tô começando nesse pontinho aqui. Como não tem roxo embaixo, eu tô começando nos pontos baixos. Então, eu tô começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou ter um relevo, um ponto baixo, um relevo, e vou fazer os 9, o ponto baixo, um relevo e tal. Quando eu terminar aqui, se eu tive 5 pontos baixos aqui, eu vou ter mais 4 para completar os 9 pontos baixos que precisam ter aqui. Então, vamos lá. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo, vou fazer mais 5, né? 3, mais 5, não, mais 4, né? Porque eu tenho que ter 5. 5 pontos baixos. E agora eu vou fazer a sequência de relevos. Um relevo, um ponto baixo e um relevo. Ó, eu tô começando a formar o meu jogo da velha. Aqui tá sendo o meiozinho
do meu jogo da velha, depois eu vou ter essa outra parte aqui, ó, na parte de cima. Então, agora eu vou ter o intervalo de 9 pontos baixos e repetir a sequência de um relevo, um ponto baixo, um relevo, 9 pontos baixos. Vou fazer até o final, a gente volta na próxima carreira. Terminei, então, aqui a minha carreira, ó, com os 4 últimos pontos baixos, que completa a sequência de 9 pontos baixos aqui. E vou começar a próxima carreira em branco. Vocês vão perceber que todas as carreiras do branco no trabalho, elas têm a mesma sequência. Um ponto em relevo, um ponto baixo, ponto em relevo, ponto baixo, ponto relevo, 7 pontos baixos. E repete. Em todas as carreiras de branco vão ser dessa mesma forma, não vai mudar, tá? A sequência do branco sempre será a mesma. O que muda é a sequência do roxo, que ora vai ter uma sequência de 3 pontos baixos, um relevo, ponto baixo e um relevo. E depois essa carreira que a gente fez agora, né, que tem um ponto em relevo, um ponto baixo, um relevo e 9 pontos baixos. Nessa aqui, que é a sexta carreira do trabalho, vou pegar aqui no gráfico pra gente ver, ó, é sexta carreira, que é essa aqui, a gente vai estar avaliando a cor branca. Então, eu tenho aqui, ó, vamos começar aqui, ó, os 3 em relevo, ó, um relevo, um ponto baixo, um relevo, um ponto baixo, um relevo, tá? Sempre que tem branco embaixo, na carreira anterior, eu tenho um relevo. Então, aqui não tem branco embaixo, então, é tudo ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem branco embaixo, um relevo. Um ponto baixo, um relevo. Um ponto baixo, um relevo. E assim sucessivamente. Então, vocês vão ver que todas as carreiras que forem trabalhar o branco, vai ter essa mesma sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui a sequência, mais uma vez, observando em qual ponto da sequência que eu estou, tá? Eu sei aqui, ó, quando o desenho começa a se formar, pessoal, a gente já para de ficar olhando o gráfico praticamente, tá? A gente começa intuitivamente já observar no local onde a gente está, em qual parte do trabalho onde a gente está, tá? Então, eu consigo já observar. Aqui eu sei que os meus relevos, eles vão coincidir agora em cima desses relevos aqui, ó, tá? Porque esse aqui é o meiozinho do meu jogo da velha, tá? É o meio, então não vai ter relevo aqui, ó. Vou começar aqui para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter um relevo. A diferença é que nas carreiras anteriores, os relevos do branco, eles não coincidiram um em cima do outro, tá vendo? Mas aqui agora eles vão coincidir. Porque esse jogo da velha aqui, ele vai estar completo. Então, quando a gente fizer a cor roxa, ele vai se completar aqui na próxima sequência, que a próxima sequência do roxo, ela vai ser uma repetição da primeira sequência de roxo aqui com relevo, que foi essa daqui, né? Um relevo, ponto baixo, um relevo, 3 pontos baixos. Mas vamos então aqui, ó, seguir a sequência do branquinho aqui, ó. Eu tenho 7 pontos baixos, ó, 3, 6, 7, e a sequência de pontos baixos e relevos aqui, ó, 3 relevos e um ponto baixo entre eles, né? Então, é isso, tá? A diferença é que nessa sequência aqui vai se repetir. Quando a gente fizer a próxima carreira, o roxo aqui, ó, vai completar os pezinhos aqui em cima, como aqui no gráfico. Então, tá aqui, ó, como aqui no gráfico. Tá vendo essa parte aqui dos relevos que se encaixam? São essas partes aqui, ó. Tá vendo que tem uma grande parte aqui de branco? Então, são essas partezinhas aqui, que vão ficar dessa forma. E aí, aqui onde tá o pontinho roxo, vai ter esse pezinho aqui do jogo da velha da parte de cima, tá? Como aqui no nosso gráfico.
Então, aqui automaticamente, provavelmente, vocês já vão parar de ficar olhando o gráfico. Você vai começar a repetir as sequências, observando o desenho que já está se formando, tá? Não precisa mais você ficar tão observante ali no gráfico, olhando as sequências. Você vai automaticamente. E as carreiras agora, elas começam todas a se repetir, né? Você vai começar a fazer repetições da sequência. A diferença é que você tem que estar sempre observando, quando você está iniciando a carreira, em qual ponto da sequência que você está, tá? Porque senão o desenho não forma. Eu vou seguir fazendo aqui. Vou voltar para relembrar a próxima carreira, apesar dela ser repetição da nossa terceira carreira do trabalho, né? Que foi no roxo aqui, ó. A primeira carreira do trabalho seria como se fosse essa lilás. Depois a segunda carreira, o branco. A terceira carreira, essa lilás. Quarta carreira, branco. Quinta carreira, lilás. E sexta carreira, branco, tá? Nós estamos fazendo a sexta carreira do trabalho. Essas carreiras anteriores aqui são as carreiras de base. Sem elas, a gente não começava a fazer a sequência de desenho. Então, apesar do branco estar se encontrando nessa branca aqui, no gráfico lá, no desenho que está no gráfico, a gente começou a visualizar o desenho a partir da carreira roxa aqui, que seria, então, a primeira carreira do trabalho. Enfim, é só fazer seguindo esse mesmo modelinho aqui que eu estou ensinando, dessa mesma forma, fazendo a mesma quantidade de carreiras, que o seu trabalho vai dar certo aí. O importante é você sempre observar as sequências de pontos, tá? Eu vou terminar mostrando para vocês, até completar aqui um jogo da velha completo, mas depois as outras carreiras todas são repetições, vocês vão fazer aí até terminar aqui, na altura do que vocês quiserem para a sua blusa. Então, olha só, eu já terminei a sexta carreira, comecei a sétima, como eu falei para vocês. A sétima carreira é a repetição da nossa terceira carreira do trabalho, que é essa aqui, ó, tá? Um ponto em relevo, ponto baixo, um relevo, 3 pontos baixos, ponto em relevo, ponto baixo, um relevo, 3 pontos baixos. Vocês vão ver que vai começar, ó, já começou a formar o primeiro jogo da velha completo. Aqui no gráfico, você consegue ver aqui, ó. Então, sétima carreira é essa carreira aqui. Ó, onde tem branco, a gente faz ponto baixo. Onde tem branco na carreira anterior, a gente faz ponto baixo aqui. Aonde tem roxo na carreira anterior, a gente faz relevo. Então, aqui, ó, um relevo, um ponto baixo, um relevo, um ponto baixo, ponto baixo, um ponto baixo, ou seja, 3 pontos baixos, porque aqui embaixo é branco. 3 pontos baixos. Um relevo, um ponto baixo, um relevo, 1, 2, 3 pontos baixos, e assim sucessivamente até completar a carreira, tá? Próxima carreira em branco, repetição da sequência de todas as carreiras em branco, né? Que é o 1 ponto em relevo, ponto baixo, ponto em relevo, ponto baixo, ponto em relevo, 7 pontos baixos, repete. Então, a próxima carreira eu nem vou mostrar aqui para vocês não, tá? Eu vou seguir essa carreira aqui até completar. E voltamos, então, na outra carreira depois. Então, veja bem, eu terminei aqui, ó, inclusive a carreira no branco, e você pode ver que a gente já tem um jogo da velha, né, uma hashtag totalmente formada aqui, tá? E agora, se você fosse, no caso, já tivesse tecido várias vezes, né, várias carreiras, chegou no final, na altura que você deseja da sua blusa, o ideal é que você termine uma carreira assim, ó, onde forma esse mesmo desenho aqui embaixo. Porque aqui na continuidade eu continuaria formando um jogo da velha aqui e aqui outro jogo da velha em cima desse, tá? Mas no final é ideal que você termine com ele assim, ó, um jogo completinho aqui e um aqui meio que na metade. Aí, o que que acontece aqui no final?
Você faria aqui agora, como eu vou fazer, mais uma carreira na cor lilás, aqui, ó, sem fazer nenhum relevo, tá? Sem fazer nenhum ponto em relevo, só mesmo para finalizar, para dar um acabamento final e ficar da mesma forma que ficou a primeira carreira lá embaixo, né? Então, você faria aqui uma carreira toda em pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás, como eu peguei lá no início. Mas se você tiver feito aqui em ponto baixo sem pegar só na alcinha de trás, aí você faz aqui também, sem pegar na alcinha de trás, tá? Mas aqui eu vou seguir pegando pela alcinha de trás, normalmente, fazer até o final e seria completado então a blusa. O que que acontece aqui, pessoal? Se você estiver aqui fazendo um tamanho, né, a sua blusa, em algum momento da peça você trocaria de agulha, se você quiser que ela pegue um pouquinho de modelo no corpo, tá? Então, a partir do momento ali, um pouquinho antes de terminar a sua maior medida da peça, você troca por uma agulha mais fina. Ou, se você tiver começado, né, com a agulha mais fina, você troca por uma agulha mais grossa. Aí você precisa avaliar aí em que altura, mais ou menos, você vai trocar de agulha para isso afinar. Caso você queira deixar uma blusa mais soltinha, mais retinha, aí você faz ela toda em um número de agulhas só, não precisa trocar a numeração, tá? Aqui, ó, a gente já pode ter até uma pulseirinha, se isso aqui passar na sua mão, é claro, tá? Mas, no mais, é isso aqui para a parte da blusa. Agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer ali a parte da alça, tá? Mas a parte da nossa blusa é isso aqui, você vai continuar tecendo, claro, né? Fazendo as mesmas sequências, que são só repetições agora até finalizar a blusa. Se fosse continuar aqui a sequência, essa carreira aqui seria essa carreira aqui, ó, do meio, né? Que completaria aqui, ó. E aí é aquela sequência onde eu tenho um relevo, um ponto baixo, um relevo e 9 pontos baixos aqui. Aí um relevo, um ponto baixo, um relevo, 9 pontos baixos de espaço aqui, tá? Então, basicamente, toda a peça é só repetição dessas sequências, que vocês podem ver aí que foi uma repetição de sequência muito simples, porque a repetição do branco é sempre a mesma quantidade de pontos, a mesma repetição, né? Só que tem momentos que ela se encontra aqui, tem momentos que não, tá? Mas muito simples a peça, eu vou terminar aqui para explicar como é que a gente vai fazer a alça. Antes de mostrar como nós vamos fazer a alça, quero mostrar algumas coisas aqui para você, ó. Como arrematar e o detalhe de como fica a emenda, tá vendo? No frigir dos ovos, na medida que você vai tecendo, a emenda, mesmo que a gente esteja fazendo com o ponto baixíssimo simples, o fechamento mais simples do crochê, no crochê mosaico ele não aparece, tá? Fica até bem bonitinho, no completo da peça depois ele não aparece, tá? Então eu cheguei aqui no final, ó, já cortei os dois fios, as duas cores, com uma sobrinha de fio, vou retirar toda essa última laçada aqui e vou levar aqui para trás, ó, no mesmo local onde eu faria o fechamento. Então eu venho e levo esse fio para dentro da peça. E aqui, ó, no pontinho aonde ela está saindo, eu venho, ó, e uso também a alcinha aqui de trás, enfio a agulha aqui e levo essa alcinha aqui para trás. Então, aqui atrás, no avesso da peça, eu posso caminhar com esse fio roxinho aqui até próximo do fio branco. Pode ser com a sua própria agulha de crochê mesmo, de preferência uma mais fininha, ou então com uma agulha de tapeceiro, tá? Aqui, ó, eu posso amarrar um no outro. Então, eu dou um nozinho. Se você tiver aí uma colinha, você põe uma colinha antes de dar o segundo nó aqui no meio, e aí você dá o segundo nó e pode cortar, tá? Uma cola de artesanato, pega 1000, pode ser a da círculo também, tá?
e fica assim. Aqui no início, ó, tá vendo que fica um pouquinho feinho por causa da emenda, né, da correntinha? A gente pode também fazer um acabamentozinho aqui para isso aqui ficar melhor, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar essa linha aqui do início, vou passar ela, ó, por dentro, tá vendo ela aqui? Vou passar ela por dentro desse ponto aqui, ó. Para ficar parecendo que ela está saindo ali. Vou vir nesse ponto da frente aqui, ó, e fazer a mesma coisa que eu fiz lá no último ponto lá, ó. Venho e passo ela aqui. Vou cobrir esse nozinho aqui, tá vendo? O que faz ficar bonitinho, gente, é esses detalhes. Você viu que eu joguei a alcinha para cima do nozinho, para ela cobrir ele. Agora, eu vou vir com a minha agulha e vou puxar ela aqui, ó. Como a minha peça tá do avesso, o fio ficou lá pra fora. É só eu entrar aqui, ó, no meio e trazer ele pra dentro, tá? Porque no caso aqui agora ele tem que ficar pra esse lado que eu virei a peça do avesso. Então aqui, ó, você vê que já ficou um efeito contínuo aqui, tampou aquele feinho aqui do início, tá? E aqui também eu posso vir, caminhar com esse fio aqui até ali próximo do fio branco, né? Caminho com ele por dentro dos pontinhos aqui, por entre a trama. Vou verificando assim os melhores lugares para passar, sem que esse fio fique saindo e mostrando lá na frente da peça, tá? Toma cuidado com isso. Vem caminhando com ele até chegar aqui próximo. Dá uma observada aqui na frente, como é que ficou, para ele não ficar passando. O meu, ele passou aqui na frente, ó. Não pode. Então, eu tenho que voltar lá e ajeitar. Então, voltei ele lá no mesmo lugarzinho onde ele tava. E vou procurando de novo outros caminhos aqui para levar ele lá para perto do fio branco, tá? Porque eu quero amarrar ele no fio branco para deixar mais seguro. Chegou aqui, eu amarro um no outro. Boto a colinha ali antes de fazer o segundo nó ali no meio. É um pinguinho de cola de nada, tá? Eu gosto até de passar esse pinguinho de cola com um palito, é que aqui agora eu tô sem. Então, ficou assim o acabamento, ó. Aqui ficou o acabamento na ponta. Atrás vai ficar essa emenda aqui mesmo, tá? Porque a nossa troca de cores, não tem como tirar isso. A não ser que você arremate em cada carreira, mas aí é muito mais trabalhoso, você vai gastar muito mais linha, tá bom? Então, vai ficar essa emendinha aqui por dentro. E aí, ó, virou, ficou assim. Claro, se você estiver fazendo o seu tamanho original, uma peça bem grande, tá? Agora, então, nós vamos ver como fazer aquele modelo de alça ali que eu fiz. Eu gosto de fazer esse tipo de alça aqui, ó, que começa mais larga, para ela poder cobrir o sutiã, tá? Eu gosto de usar sutiã com as minhas blusas, então eu fiz uma alça um pouquinho mais larga. Mas se você quiser, você pode fazer só uma alcinha de crochê mesmo, de correntinhas e colocar aqui, tá? Ou se você não quiser, você pode fazer tomara que caia, você pode passar um fio aqui dentro para poder amarrar e deixar ele mais firme aqui na parte do seio, né? Mas se você quiser fazer essa alça aqui, ó, com esse modelo que começa mais largo e depois afina, o ideal é que você posicione a peça no seu corpo e marque aqui a distância na qual você quer começar essa parte aqui, tá bom? Para ela cobrir aí o sutiã, se for o caso, tá? Então, nós vamos começar, eu vou fazer só uma com vocês, e aí a outra vocês vão repetir o processo, né, do outro lado, tá ok? Então, eu vou mostrar aqui, nesse pedacinho mesmo, como que eu fiz essa alça. Então, você vai imaginar aí que você marcou, vou até colocar aqui uns marcadores, ó.
você vai marcar a quantidade de pontos que você quiser, não tem um número específico, tá? Vou imaginar que eu vou fazer esse pedaço aqui para minha alça. E aí, eu tiro o marcador aqui, coloca já o marcador dos dois lados quando você vestir a blusa, mesmo que não dê assim em cima de uma quantidade específica de pontos, que vai dar assim, deu em cima desse risquinho aqui do desenho, não precisa, gente. No frigir dos ovos, isso não dá para perceber, tá? Não dá para ver depois. E aí, você simplesmente começa aqui, ó. Pode começar tecendo por cima desse fio aqui do início do trabalho, que daí você já prende ele. Ó, tô fazendo errado. Aqui eu não fiz usando a alcinha de trás, não. Eu fiz usando as duas mesmo, tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo normalzinho que a gente faz. Então, faz a quantidade de pontos aí que você desejar. E aí, o ideal é que pelo menos a quantidade de pontos seja igual dos dois lados, tá? Se você começou aqui com 17 pontos, do outro lado você coloca 17 para outra alça, né? Você inicia também com 17 pontos. Então, iniciei aqui, ó, com os meus minha quantidade de pontos. Vou até o final. E aí, vou terminar aqui antes, tá? Cheguei no final, o que eu vou fazer? Vou virar a peça, vou fazer uma corrente e vou começar a tecer, ó, não nesse mesmo espaço aqui não, ó, nesse da frente, tá? Começo a tecer no da frente. E aí, eu vou tecendo, tecendo, até chegar ali no final, de maneira que... Para fazer esse tipo de diminuição aqui, você pode fazer outros, tá? Se você souber outra forma de fazer, pode fazer de outra forma. Vamos que eu fiz lá 17 pontos. Aí, aqui, ó, eu tô com 15 pontos. Tem mais um aqui e teria mais um aqui no meio, tá? No meio, tá vendo aqui? Tem duas perninhas. Normalmente, eu faço o último ponto da carreira aqui no meio. Então, eu vou pular esse aqui, que seria o ponto número 16... E vou fazer o último lá, tá? No meio dos dois pontinhos do final. Por que eu faço dessa forma? Porque se eu só deixar de fazer o último ponto, dá um degrau feio. E eu não quero isso, tá? Por isso que ao invés de deixar sem fazer o último ponto, eu pulo o penúltimo e faço no último. E aí, eu vou fazer isso por algumas carreiras, até chegar na largura de pontos que eu quiser ali para fazer a minha alça. Aí, eu quero que fique com 10 pontos. Aí, então, eu vou fazendo diminuições dessa mesma forma até chegar nos 10 pontos, né, de largura aqui. Aqui, ó, cheguei no final. Ao invés de fazer o penúltimo aqui, eu vou lá no último, ó, no meio da perninha do último e faço o pontinho aqui. Isso eu já tô diminuindo. Aqui, ó, já começou a aparecer a inclinação aqui da diminuição. Então, eu vou fazer isso até um ponto que eu não queira mais fazer diminuição, né? Aí, quando eu não quiser mais diminuir, eu não posso mais pular o último ponto da carreira. Então, vamos supor que aqui eu já não quero mais diminuir. Então, eu vou fazer o penúltimo ponto aqui, ó, no lugar dele normal, e mais um aqui no meio das perninhas, ó. Aqui tem uma perninha, aqui tem outra. Eu faço bem aqui no meio. Isso quer dizer que daqui pra frente eu não vou ter mais diminuições. Então, eu vou repetir isso até dar a altura. Se você estiver fazendo para você, você vai pôr no seu corpo e vai medir para ver se a alça já tá na altura que você deseja. Se você estiver fazendo isso para uma outra pessoa, o ideal é que você tire a medida, né, da altura da alça antes. Aí você tece pela quantidade de centímetros
que você tiver medido aí da sua cliente, tá bom? E aí, vou mostrar aqui na blusa agora. Desceu a quantidade que você deseja, aí você vai posicionar isso aqui, ideal também que você posicione no corpo e meça aqui mais ou menos aonde que essa alcinha tem que ficar, porque se você notar bem aqui, ó, a minha, ela tá um pouquinho pra dentro, tá? E não exatamente retinha com a parte da frente, ela tá um pouquinho pra dentro, porque foi a parte que eu vi que encaixava melhor tampando o sutiã. Daí, chegou na altura que você quer, você vai colocar ela aqui, ó, na parte de trás e fazer pontos baixíssimos para fechar aqui, para prender essa parte aqui, tá bom? Só nesse pedacinho aqui mesmo de prender a alça que eu fiz pontos baixíssimos, tá? Eu não fiz em toda a volta, não. Se você quiser fazer, pode fazer, mas eu fiz só aqui prendendo a alça mesmo. E aí fica assim. Você repete do outro lado e já tem a sua blusinha pronta. Mulher, eu amo crochê mosaico. E hoje eu trouxe essa peça num padrão bem simples para que você que nunca tenha feito possa se aventurar a fazer a sua primeira peça. Deixa aqui nos comentários para mim se você gostou, se você quer mais crochê mosaico aqui no canal. Não esquece de curtir e compartilhar. Obrigada por acompanhar o meu trabalho e até a próxima aula.